Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar da nossa primeira função nitrogenada, as aminas. Bom, então ela é uma função nitrogenada porque tem um nitrogênio, né, em sua estrutura. E no caso, as aminas, elas são derivadas da amônia. A amônia, ela tem aqui na sua estrutura o nitrogênio ligado com 3 hidrogênios. Para a formação da amina, esses hidrogênios são substituídos por cadeias carbônicas. Então, é por isso que o grupo funcional das aminas é representado por um N com R. Esses Rzinhos significa que entra aí carbonos, tá? Pode ser um carbono, 2, 3, pode ter ramificação, parte fechada, aí depende. Bom, meninos, essas aminas, elas podem ser classificadas em primárias, secundárias ou terciárias. Observem aqui o nosso primeiro exemplo. Nós temos o nitrogênio e nós temos ligados nele aqui um grupo carbônico. Aqui eu tenho um H2, então significa que lá, meninos, daqueles 3 hidrogênios da amônia, apenas um foi substituído. Se apenas um foi substituído, significa que essa amina é uma amina primária. Olha a diferença em relação ao segundo exemplo. O nitrogênio está aqui, ele tem uma cadeia carbônica ligada do lado esquerdo, outra do lado direito. O terceiro ligante é o que está aqui do ladinho, é o hidrogênio. Então, eu tenho 2 cadeias carbônicas ligadas, né? 2 hidrogênios foram substituídos. Então, essa é uma amina do tipo secundária. Já no terceiro exemplo, ó, nós temos nitrogênio aqui no meio. E aqui, ó, tem uma cadeia da esquerda, uma aqui na parte superior e outra na inferior direita. Eu tenho 3 grupos carbônicos ligados no nitrogênio. Nesse caso, essa amina, então, é classificada como amina terciária, tá? Gente, essa classificação ela é muito importante para a parte de nomenclatura, tá? Então, a gente vai usar bastante. As aminas, elas são muito utilizadas na química, né? Na parte de síntese orgânica, ou seja, elas são precursoras de uma série de produtos. Desses produtos, eu gostaria de destacar remédios. A gente tem vários remédios à base de aminas, tá? Ela pode ser utilizada na vulcanização da borracha, no uso de corantes, fabricação de sabão, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei a anilina. A anilina é um tipo de corante, ela é utilizada até para alimentos, né? Então, a anilina não é à toa não, viu? O nome até aparece um pouquinho aqui com as nossas aminas, tá? E aqui, coloquei do lado uma coisa que eu gosto mais, que é o café. A cafeína, tá? É uma amina. Observem aqui, ó, que ela tem nitrogênio ligados a grupos carbônicos, né? Na verdade, aqui. Tá bom, meninos? Deixa eu só apagar esse aqui, é outro grupo, tá? Ela é uma amina justamente por esse aqui, ó, que eu marquei em vermelho por último. Eu tenho nitrogênio aqui, ligado entre 2 carbonos. E aqui também, tá? A cafeína também é um tipo de amina e é um estimulante aí para nós. Bom, pessoal, a nomenclatura de aminas é uma nomenclatura bem chata, né? Por que eu falo bem chata? Porque ela tem várias regras, várias possibilidades. Né, para vocês destacarem as regras, a primeira coisa que vocês têm que saber é se essa amina é do tipo primária, secundária ou terciária. Então, vamos falar primeiro das aminas primárias. Existem 2 formas de fazer a nomenclatura dela. A primeira forma, que eu acho mais fácil, porque vale para quase todas elas, tá? É utilizar a cadeia carbônica como se fosse um radical, ou seja, uma ramificação, e acrescentar a palavra amina no final, tá? A nossa terminação agora é a própria palavra amina. A segunda forma é aquilo que a gente já está acostumado. Considera a cadeia carbônica como a cadeia principal, então faz a regrinha do prefixo, infixo e coloca a terminação amina. Mas vamos traduzir isso no exemplo. Aqui eu tenho uma amina primária.
essa é a minha cadeia carbônica, tá? Então, ela tem um total de 2 carbonos. Vou fazer da primeira forma, que considere isso aqui uma ramificação. Pessoal, se eu tenho 2 carbonos, prefixo et, se é ramificação, termina com il, então fica etil. Coloca amina, então etilamina. Básico assim. A segunda forma, eu vou considerar isso a cadeia principal. Então, 2 carbonos, prefixo et. Verifico aqui, só tem ligação simples, então o infixo é an. Coloca a terminação amina, então etanamina. Então, esses 2 nomes são nomes válidos para esse composto. Eu posso chamar de etilamina ou etanamina. Agora vamos falar da nomenclatura de aminas secundárias e terciárias. Bom, se as aminas forem simétricas, o que é uma amina simétrica? É aquela onde os grupos que estão ligados no nitrogênio são iguais. Quando isso acontecer, vocês vão fazer a nomenclatura considerando esses grupos ramificações e vão utilizar os prefixos di ou tri. Vamos traduzir no exemplo. Aqui é uma amina simétrica. Observem que, ó, nitrogênio no meio, eu tenho CH3 aqui, CH3 aqui, igual, né, meninos? CH3 aqui também. Só inverter o lado do carbono e do hidrogênio, mas também é CH3. Então, ela é simétrica porque todos os grupos ligados ao nitrogênio são iguais. Nesse caso, eu tenho 3 grupos iguais. Então, eu vou usar o prefixo tri, tá? O nome desse grupo, ó, CH3, eu tenho um carbono, met. Se é ramificação, il, então metil. Eu tenho 3 vezes o metil. Traduzindo isso na química, trimetil. A terminação desse grupo, amina. Então, trimetilamina é o nome desse composto. Bom, e quando essas aminas não são simétricas, né? Quando elas são chamadas assimétricas. Bom, então a amina assimétrica, então vai ser aquela que os grupos não são iguais. Existe também, gente, 2 formas de fazer nomenclatura, né? A primeira considera como ramificações, como radicais. Nesse caso, a gente vai colocar o nome dos radicais em ordem alfabética e colocar a terminação amina. Vou fazer primeiro o exemplo, tá? Tem aqui um exemplo de uma amina assimétrica. Observem que aqui do lado esquerdo eu tenho uma sequência de 2 carbonos. Do lado direito, apenas um. Então, ó, observando, aqui 2, aqui 1. Se eu vou fazer, considerando ramificação, ó, do lado esquerdo, 2 carbonos, prefixo et, é o etil. Lado direito, 1 carbono, 1, prefixo met, então é o metil. Se é em ordem alfabética, significa que eu tenho que escrever o etil primeiro. Então, escrevo o etil unido com o metil e coloco a terminação amina. Então, etil, metil, amina. Fiz essa primeira forma aqui com vocês. Agora, vamos para a segunda possibilidade. Na segunda possibilidade, o que é que ele faz? Ele considera o grupo maior como sendo a cadeia principal, tá? E o grupo menor, ele vai ser considerado uma ramificação. E como ele é considerado uma ramificação, eu tenho que indicar onde que ele está ligado. Ele está ligado no nitrogênio, então uso o próprio N. Então, ó, o da esquerda, o da direita e o metil vai ser a nossa ramificação, porque ele é menor. Então, eu começo com N-metil. Eu tenho metil ligado no nitrogênio. Depois, eu vou para a cadeia principal, que é isso aqui. A cadeia principal, 2 carbonos, prefixo et, só tem ligação simples, an, termina com amina. Então, N-metiletanamina. Então, observem, pessoal, que a dificuldade desse conteúdo está nas várias possibilidades de realizar a nomenclatura,
tá? Então, conselho. Coloquem essas estruturas aí no caderno que eu fiz aqui no vídeo, tentem refazer junto comigo, que vai auxiliar vocês no entendimento dessas questões.